Meu nome é Valentina Vale. Tenho 26 anos. Na noite do nosso aniversário de casamento, meu sogro não parava de me insultar, dizendo que eu era inútil, que eu não tinha berço, que eu tinha destruído o futuro do filho dele. Meu marido ficou parado ali e não disse nada. Quando eu finalmente respondi, ele me deu um tapa na frente de 600 convidados. Todo mundo começou a rir. Eu limpei as lágrimas e fiz uma ligação. Pai, por favor, venha. E quando eles finalmente viram quem era o meu pai, todos ficaram completamente pálidos. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e me conta qual é o seu estado nos comentários. Agora vamos começar. O salão estava brilhando com luzes suaves, a música preenchendo o ar enquanto as pessoas riam, conversavam e se divertiam. Parecia perfeito, e pela primeira vez em muito tempo, eu também estava sorrindo. Eu estava lá com uma taça na mão, olhando ao redor para todos. Meu marido, Rafael, conversava com os convidados, sorrindo como se tudo estivesse bem, enquanto meus sogros recebiam as pessoas com simpatia. Não havia tensão, olhares frios ou sussurros, e por um momento eu realmente acreditei. Talvez eles finalmente tivessem me aceitado. E só esse pensamento já deixava meu peito mais leve, porque nem sempre tinha sido assim, nem de longe. Eu conheci o Rafael há 2 anos no escritório. Não foi nada especial, só mais um dia normal. Eu era nova, quieta, focada no meu trabalho, enquanto ele era o completo oposto, confiante, fácil de conversar, sempre cercado de pessoas. Um dia, ele se aproximou da minha mesa, sorriu e perguntou algo simples, mas aquele momento mudou tudo. Começamos a conversar mais depois disso, conversas curtas no início, depois mais longas, pausas para o café, almoços juntos, noites até tarde terminando o trabalho. Com ele, tudo parecia fácil. Não havia pressão, nem expectativas, e pela primeira vez eu senti que alguém realmente me via. Não por mais nada, só por mim. Talvez por isso eu tenha tomado aquela decisão. Uma noite, enquanto estávamos sentados juntos, ele perguntou sobre a minha família. Eu pausei por um segundo e disse: eu não tenho ninguém mesmo, meus pais se foram. Estou sozinha há anos. As palavras saíram fáceis, não porque fossem verdade, mas porque eu queria algo real. Eu não queria que ele me olhasse diferente. Não queria que ele visse mais nada. Eu só queria que ele me escolhesse por mim. E ele escolheu. Não questionou nem duvidou. Em vez disso, os olhos dele suavizaram. E a partir daquele dia, ele cuidou de mim ainda mais. Ele se tornou tudo o que eu sempre sonhei. Gentil, apoiador, compreensivo, o tipo de homem com quem você acredita que pode passar a vida toda. E quando ele me pediu em casamento, eu disse sim sem hesitar. Mas nosso casamento não foi fácil. Desde o começo, a família dele era contra. Eles tinham outros planos. Queriam que ele se casasse com alguém de família rica, com status, conexões, poder, e para eles eu não era nada disso. No início eles ficaram quietos, só olhares, silêncio frio e presença hostil. Mas depois do casamento, tudo mudou. Começou pequeno. Piadinhas, comentários que pareciam inofensivos, mas não eram. Você não trouxe muita coisa, né? Menina simples, de família simples. Eu sorria e ignorava, dizendo a mim mesma que ia passar, que com o tempo eles me aceitariam. Mas o tempo não consertou nada, só piorou. O pai dele era o pior de todos. Nem tentava esconder. Você destruiu a vida do meu filho. Não trouxe nada para esta casa. Você é inútil. Essas palavras nunca paravam dia após dia. E a parte mais dolorosa, o Rafael não fazia nada. No começo ele ficava quieto. Não me defendia, mas também não concordava. E eu me agarrava a isso. Dizia a mim mesma que talvez ele só não quisesse conflito. Talvez um dia ele fosse me defender. Mas aos poucos ele mudou. Começou a rir das piadas deles, ignorava meu silêncio e às vezes até concordava. Talvez eles tenham razão, ele disse uma vez casualmente. Aquele momento quebrou algo dentro de mim. Mesmo assim, eu fiquei porque o amava, porque acreditava que um dia as coisas seriam diferentes. E quando ele me falou sobre a festa de aniversário de casamento, algo dentro de mim se acendeu de novo. Uma grande celebração, tantos convidados, tudo perfeitamente arranjado. Pela primeira vez em meses, ele parecia animado. Meus sogros também. Eles falavam comigo normalmente, sorriam para mim, me incluíam, e eu acreditei.
De pé ali naquela noite, vendo todo mundo me tratar como se eu pertencesse àquele lugar, eu pensei que talvez fosse isso. Talvez tudo pelo que eu esperei finalmente estivesse acontecendo. Mas bem no fundo, havia um sentimento, pequeno, quieto, mas real, como se algo não estivesse certo. Eu olhei para o Rafael de novo. Ele sorriu para mim, mas algo naquele sorriso parecia diferente. E então o pai dele se levantou. Ele pegou uma taça e o salão foi lentamente ficando em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ele e meu coração começou a bater mais rápido. Eu não sabia por quê, mas naquele momento aquele sentimento dentro de mim ficou mais forte. Algo estava errado e eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Meu sogro ergueu a taça, um sorriso lento se espalhando pelo rosto dele. Finalmente ele disse alto: 1 ano deste casamento. Algumas pessoas riram baixo e eu forcei um pequeno sorriso enquanto ele continuava. Esta noite é muito especial para a nossa família. Eu olhei para o Rafael, mas ele não olhou para mim. Em vez disso, ele observava o pai quase esperando. Aquele sentimento de inquietação dentro de mim cresceu. Meu sogro se virou para mim, os olhos fixos nos meus, e também ele disse: um momento perfeito para falar a verdade. O salão ficou completamente silencioso. Minha mão apertou a taça com mais força. Que verdade? Eu perguntei baixinho. Ele riu. Uma verdade que todo mundo aqui merece saber. Meu coração acelerou. Então ele disse: meu filho cometeu o maior erro da vida dele. Alguns suspiros, sussurros, e aquele erro, ele apontou para mim. Está bem aqui. As palavras me acertaram como um tapa. Murmúrios se espalharam pela multidão enquanto eu olhava para o Rafael, esperando, torcendo, mas ele não disse nada. Meu peito apertou. Eu a aceitei. Meu sogro continuou, achando que talvez ela trouxesse algo para as nossas vidas. Ele pausou, me olhando de cima a baixo. Mas ela não trouxe nada. Risadas baixas começaram, depois ficaram mais altas. Ela não tem família, ele acrescentou. Sem berço, sem valor. Cada palavra cortava mais fundo. E meu filho? Ele suspirou, desperdiçou o futuro com ela. Eu não consegui mais ficar calada. Chega, eu disse baixinho, dando um passo à frente. Você não tem o direito de falar de mim assim. Minha voz não era alta, mas era firme. Por um segundo tudo parou. Então um som agudo ecoou pelo salão. Tapa. Minha cabeça virou para o lado enquanto o silêncio caía de novo. Devagar, eu olhei de volta. Rafael estava na minha frente, a mão ainda erguida, os olhos frios. Não ouse, ele disse. Eu não vou deixar você desrespeitar o meu pai, acrescentou. Meu coração afundou. Aquele não era o homem por quem eu me apaixonei. Eu estou cansado disso, ele continuou. Não consigo mais viver assim. Eu mereço coisa melhor, melhor. A mesma palavra que a família dele sempre usava. E assim, tudo ficou claro. Os sorrisos, o calor, a gentileza repentina. Nada disso era real. Aquela noite inteira não era uma celebração, era uma armação, um plano para me humilhar na frente de todo mundo. As risadas lentamente encheram o salão de novo. Pessoas sussurrando, observando, aproveitando como se fosse entretenimento. Meus ouvidos zuniam, meu rosto queimava, mas eu não chorei. Não ali, não na frente deles. Eu fiquei parada por um momento, respirando devagar, depois levantei a mão e limpei a lágrima que escorreu. Porque algo dentro de mim tinha mudado. 1 ano de silêncio, 1 ano de paciência, 1 ano de esperança terminou naquele momento. Eu peguei meu celular. Minhas mãos estavam firmes agora, sem tremor, sem hesitação. Disquei um número. Tocou uma vez, 2, e então ele atendeu. Eu fechei os olhos por um segundo. Pai, eu disse baixinho. Houve uma breve pausa. Depois a voz dele veio, calma, familiar. O que aconteceu? Eu abri os olhos e olhei ao redor para as pessoas ainda rindo, para o homem que tinha acabado de me dar um tapa, e disse só uma coisa. Por favor, venha. Silêncio. Eu estou indo, ele respondeu. A ligação terminou. Eu baixei o celular devagar. Meu sogro riu de novo. Ligando para alguém, ele zombou. Para quem exatamente? Você disse que não tinha ninguém. Mais risadas vieram. Eu não disse nada, só fiquei ali esperando. Os minutos passaram e o salão voltou lentamente ao barulho. Música, vozes, risadas, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não me mexi. Fiquei exatamente onde estava, calma,
quieta, observando. E bem no fundo, eu sabia que aquilo não tinha acabado, nem de longe, porque em pouco tempo, tudo o que eles acreditavam estava prestes a desmoronar. Os minutos passaram, então as portas se abriram. Dessa vez, o som cortou tudo. Um por um, as pessoas viraram. As risadas sumiram. A música pareceu distante. Um homem entrou. Não rápido nem devagar, mas com uma presença que fez o salão inteiro mudar. Ele não estava sorrindo. Seus olhos já me procuravam. E no momento em que me viu, ele caminhou direto para mim. Sem hesitação, sem distrações. Quando parou na minha frente, meu peito apertou. Pai, eu disse baixinho, mas o salão inteiro ouviu. Silêncio total. Meu marido congelou. Não, ele sussurrou, dando um passo para trás. Isso não é possível. Meu sogro riu. Por que você está agindo assim? Ele disse. Quem é ele? Os lábios do Rafael tremeram. Ele gaguejou. É o dono da Vale Moda. Um murmúrio percorreu o salão. A maior marca de roupas do Brasil, ele continuou. A empresa onde eu trabalho. Suspiros, sussurros. O rosto do meu sogro mudou na hora. A confiança tinha sumido. Meu marido olhou entre nós. Senhor, a voz dele tremia. Por que ela está te chamando de pai? Uma pausa, pesada, desconfortável. Então meu pai falou. Porque, a voz baixa e controlada, ela é minha filha. O salão explodiu. Choque, incredulidade. Meu pai não olhou para eles. Seus olhos estavam em mim. Devagar, eles percorreram meu rosto e então pararam na minha bochecha. A marca vermelha. Tudo mudou. O maxilar dele apertou. As mãos se fecharam. Por um segundo, parecia que ele ia perder o controle. Quem fez isso? Ele perguntou. Dessa vez, a voz dele não estava só calma, estava perigosa. Silêncio. Ninguém respondeu. Ninguém ousou. Meu sogro tentou falar. Isso é só um mal-entendido. Cale-se. Uma palavra. E ele ficou em silêncio. O olhar do meu pai se voltou lentamente para eles. Frio, afiado. E a empresa de que vocês estão falando, ele disse, está no nome dela. Silêncio mortal. O rosto do meu marido ficou completamente pálido, mas ela nunca me contou. Ele sussurrou. Ela não contou, meu pai respondeu. Porque ela queria que você a escolhesse. Uma pausa, não o dinheiro dela. Cada palavra acertava mais forte. Ela até me pediu, ele continuou, para fingir que não era o pai dela. Meu marido olhou para mim agora. Os olhos dele não estavam com raiva. Estavam se quebrando. Eu não sabia, ele disse rápido. Eu juro que não sabia. Meu pai disse, você não sabia. Então ele deu um passo mais perto. E eu avisei ela. Ele acrescentou, a voz mais baixa agora. Esse homem não é perfeito para você. Minha respiração parou. Eu avisei ela, ele continuou, que um dia ele mostraria a verdadeira cara dele. Silêncio. Meus olhos se encheram de lágrimas. Pai, eu sussurrei. Agora eu entendo. Não de dor, mas de verdade. Meu pai se virou de volta para eles, a expressão completamente fria agora. O que vocês fizeram hoje? Ele disse devagar. Vocês vão responder por isso. O salão parecia sufocante. Ele olhou diretamente para o meu marido. Amanhã ele disse, eu quero sua carta de demissão na minha mesa. Uma pausa. E os papéis do divórcio. A voz dele não mudou. Vamos seguir. Meu marido deu um passo à frente em pânico. Por favor, espera. Me desculpa. Eu não quis dizer. A voz dele falhou, mas eu levantei a mão levemente, parando ele. Não. Eu disse calmamente, a voz firme. Você me mostrou exatamente quem você é. Silêncio. Eu te dei 1 ano. Meus olhos percorreram o salão. 1 ano inteiro para me ver pelo que eu sou. Ninguém se mexeu. E vocês falharam. Eu peguei minha bolsa devagar. Meu pai ficou ao meu lado, forte e inabalável. Eu olhei para o meu marido uma última vez. O mesmo homem que tinha me dado um tapa naquela noite. Eu pausei. Ele nunca teria encostado em mim se soubesse quem eu realmente sou. Os olhos dele baixaram porque ele sabia que era verdade. Eu me virei e comecei a andar, passo a passo. O salão ficou em silêncio. Sem risadas, sem sussurros, só arrependimento. E logo antes de chegar à porta, eu parei sem me virar. Eu disse, vocês não me perderam hoje à noite. Uma pausa. Vocês perderam a única pessoa que realmente escolheu vocês. E então eu saí sem olhar para trás, porque dessa vez eu não estava destruída. Eu estava acabada.